Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos começando o nosso podcast da semana, quinta-feira. Acabamos de terça e agora estamos realizando o podcast de quinta-feira, né? Esse podcast, como sempre eu falei, não é um podcast, não tem comunicação, só tem administração direta. As comunicações estão no podcast de terça-feira. Assista, é importante para ficar por dentro dos assuntos que nós tratamos. Estamos na 40ª, deixa eu afastar um bocadinho para você ver, 49ª semana. Estamos nos últimos dias desse tema. Mês de dezembro nós começamos um outro tema. Nosso tema atual é Nunca Desista, Prossiga, agora conservando a sua fé, né? A ministração de quinta-feira é o pregador e a pregadora que vão estudar, vão meditar na palavra. Não deixe o mundo dirigir a sua vida. Acredito, viu, pregador e pregadora, se é uma pregadora, né? Não sei, não me lembro, a pastor Eva Cloud, né? A Eva Cloud, quinta-feira. Ser uma palavra de consolidação e discipulado, muito importante para os jovens que estão, tivemos agora há poucos meses, de setembro, a Rossi Kelly teve o impacto do ministério dela, tivemos o Ipacamp. Então, é uma palavra bem pertinente a nós. Não deixe o mundo dirigir. E hoje nós vivemos um mundo que quer dirigir, controlado pelas trevas, pelos espíritos, pelos demônios do inferno. O mundo quer dirigir e controlar de todas as maneiras a minha e a sua vida, e nós não podemos permitir que o mundo tenha esse controle das nossas vidas. O texto é de Lucas 21, 34 a 36. São palavras de Jesus, misturado com as palavras de Lucas, o médico amado, o autor do livro. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem ou se encham, aí a tradução que você vai usar, não sei, de glutonaria. Embriaguez são práticos, glutonaria, embora esteja voltando só a comida, mas não é só comida, dos exageros deste mundo, de embriaguez, de bebidas, de vícios, de práticas mundanas, lascívia, e dos cuidados, dos exageros dessa vida. E venham sobre vós o improviso naquele dia. Está falando do dia da volta do Senhor. Improviso é que venha repentino de surpresa e porventura não estejam preparados ou preparadas. Porque virá como um laço e armadilha sobre todos os que habitam na face da terra. Versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, preparados, qualificados, prontos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de em pé diante do Filho de Deus. Lucas 21, 34 a 36. Palavras fortes de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra. Jesus, nesse texto, nos exorta como fiéis, como a igreja, salvos em Jesus, a estarem vigilantes, evitando que a gula embriagueie as práticas do mundo, as coisas do mundo, só do mundo, e as preocupações da vida entorpeçam, nos colocam em sonolência diante das nossas esperanças, ou da nossa esperança, né? Nos tire a visão, o entendimento, né? Dos nossos corações, para que possa permanecer, para que a gente não possa permanecer firmes, quando o grande momento do Senhor, o julgamento, a volta do Senhor
ao seu retorno chegar aos nossos dias. Nós não podemos ser pegos exageradamente, exacerbadamente, preocupados só com as coisas do mundo. A passagem também enfatiza a necessidade de vigilância, de oração, de serviço, de trabalhar, de estar focado. Um jovem me procurou, desses jovens que nós temos muitos, né? E fez uma pergunta para mim ontem à noite eu não pude, estou meio ruim. Eu fui trabalhar, voltei cedo. Pastor, como é que se tem equilíbrio na vida? Como é que, na palavra não foi exatamente essa. Ele falou, como é que o senhor faz para o senhor ter equilíbrio na vida? Em todas as áreas. E eu falei para ele que a nossa vida, ela tem que ter um tripé. Acho que os irmãos estão vendo a imagem aí, né? Um tripé. A nossa vida é sustentada por esse tripé. Nós só conseguimos mais equilíbrio quando esse tripé está em pé. Primeiro, Deus. Segundo, a família. E terceiro, o trabalho. Quando eu falo Deus, aqui está o ministério, a obra, o serviço, as coisas de Deus. Se porventura não temos esse tripé, a nossa vida desaba e tem tendência a sucumbir. Claro que desses três, todos os três são importantes, mas o central, o principal é Deus. Às vezes nós não temos nem família, às vezes não temos nem trabalho, mas temos Deus, Ele consegue, mesmo com dificuldades, nos dar equilíbrio. E é claro que quando nós temos os três de uma forma estável, nós conseguimos equilibrar as nossas vidas. E eu dizia a ele, a nossa vida, da nossa luta, é buscar esse equilíbrio em nossa vida, para que a gente possa viver melhor nesse mundo, sabendo de que se nós cuidarmos bem do primeiro tripé, que é Deus, os outros tripés do tripé poderão ser mais ajustados e arrumados. O mundo de hoje, ele não tem esse foco, né? O mundo de hoje se agarra às coisas demasiadamente do mundo e tem a tendência a nos tirar da presença de Deus. Por isso a passagem enfatiza a necessidade de vigilância e oração contínua para estar preparado para a segunda vinda de Cristo, estando apto, eu e você, a escapar de tudo que deve acontecer e continuar de pé diante da vinda do Filho do Homem. Jesus nos adverte que a insensibilidade de coração, ou a falta de intimidade, do entendimento das coisas de Deus, vem do excesso de como as práticas do mundo estão em nossa vida, como a gula, a embriaguez, as preocupações exacerbadas do mundo. Eu vejo gente metendo a cara nas coisas do mundo e esquece as coisas de Deus. Eu sei que nós não podemos ser irresponsáveis com as responsabilidades que temos, mas nós não podemos esquecer de Deus. É o nosso erro grave e fatal. Por isso que Jesus diz que não podemos construir insensibilidade de coração, que vem do excesso da vida na gula, na embriaguez, nas preocupações do mundo. Viver é maravilhoso, mas a vida tem um propósito divino. Por isso, Jesus nos ensina como viver nesse mundo, sem vivermos presos só nele e em suas recompensas. O coração insensível, nós não podemos deixar que ele tome conta da nossa vida.
Essas atitudes do coração insensível pode deixar o coração pesado e endurecido, impedindo que as palavras e a vontade de Deus penetrem. Por isso, precisamos abrir o nosso coração. Também precisamos estar preparados. Diz o texto, a vigilância é essencial. A atenção é fundamental para não sermos pegos de surpresa, pois o dia do Senhor, referente ao juízo final, virá. E diz o texto como uma armadilha, de forma surpreendente, quando nós não estaremos esperando. Para os que não estiverem atentos às observâncias do Senhor. A oração diante do Senhor deve ser constante. E a recomendação do Senhor Jesus é direta, para não sucumbirmos a esses perigos do mundo que estamos cercados e querem nos afastar de todas as maneiras da presença de Deus e de sua maravilhosa, gloriosa presença. Força e salvação são as palavras-chave. A oração é vista como meio de obter a força necessária para escapar das tribulações e resistir diante dos homens e das práticas do mundo que querem nos arrancar a força da presença de Deus. É importante, diz o texto, que de uma vez por todas nós entendamos os princípios de Cristo para as nossas vidas. Quais são esses princípios, pastor? Deus quer nos fazer felizes nesse mundo e que sejamos prósperos. Isso é verdade. Esse é o propósito de Cristo. Por isso ele promete uma vida em abundância. Mas não podemos deixar que a felicidade efêmera, passageira deste mundo, ofusque, apague a esperança eterna em Deus. Uma realidade que nós não podemos fugir. Sim, o Senhor quer que sejamos felizes, mas essa felicidade não pode ser o preço, de ficarmos cegos e ofusque de nós a esperança da graça de servir a Cristo. Esse mundo e as suas conquistas não podem ofuscar, apagar a esperança maior que temos em Cristo Jesus. Quando Ele vier para buscar a sua igreja e aqueles que permanecerem fiéis diante dele em sua presença. Olhai por vós. E a palavra de advertência é que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados dessa vida. E venham sobre vós de improviso aquele dia do Senhor, porque virá como um laço sobre os que habitam na terra e daqueles que estão despreparados para a volta do Senhor. Jesus dirá para buscar os seus. E esse acontecimento mudará a vida ou as vidas quando esse momento acontecer. Isso mudará completamente as nossas vidas e a vida do mundo. Por que vai mudar? Se o pregador quiser para outro caminho, o pregador fique à vontade, tá? Por que isso vai mudar a vida quando Jesus vier? Primeiro, o que conquistamos nesse mundo ficará nesse mundo. Não levaremos nada. Você pode ganhar. E aí, se o pregador quiser citar Ayrton Senna, Silvio Santos, Pelé, Aguinaldo Timóteo, citar número de pessoas que já foram milionárias, Michael Jackson, Elvis Presley, agora morreu Ozzy Osbourne, um cantor de rock. Não sei o que você quiser lembrar mais. A verdade é que, quando Jesus vier, tudo que conquistamos nesse mundo ficará nesse mundo. Se quiser lê Paulo em 2 Timóteo 6. Segundo, quando Jesus vier, nós seremos transformados ao formato, à semelhança de Cristo.
um corpo novo, uma vida nova, um novo momento. Quem está estudando, estudou. Domingo passado na EBFD, e viu o tempo de Deus como é. Terceiro, quando Jesus vier, estaremos debaixo do controle de Cristo. Não teremos mais as nossas vontades, mas estaremos sendo conduzidos exclusivamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto, quando Jesus vier, as mudanças serão eternas e elas serão sem retornos. Serão uma mudança para frente, para melhor. Diante dos quinto, estaremos vivendo diante do Senhor e não precisaremos mais de nada. Glórias, aleluias. Por isso, quando Jesus vier, tudo será transformado. Por fim, por isso, não faça desse mundo as suas únicas conquistas perenes. Elas são boas, mas são transitórias e estão determinadas a acabar. E pela palavra de Deus, o ponto de transformação e mudança acontecerá na volta de Cristo. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que não sejais ávidos ou dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Ninguém escapará. E que uma oportunidade do pregador para ministrar. Por isso, aprenda a viver nesse mundo da melhor maneira possível, sabendo que amanhã surgirá trazendo uma nova e eterno estado diante da presença do Senhor. Glórias, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Eu vou botar mais um videozinho sobre o evangelismo.